hoje nós vamos continuar o tema do nosso último programa, que é a candidatura da Finlândia e Suécia na OTAN. Estamos com a nossa querida Maria de Lourdes Albertini. Bom dia, Lourdinha, bem-vinda de volta. Bom dia, Moninha, tudo bem? Bom dia, pessoal aí da TV Horizonte, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Ludinha, vamos lá, né? Que nosso tempo vai ter tanto assunto maravilhoso e a gente quer conversar muita coisa, então vamos que vamos. Vamos. O Brasil, ele tem se posicionado sobre esse fato, Lurdinha? Sim, Moninha, o Brasil, ele está, bom, no que tange a todo o conflito da Ucrânia com a Rússia, o Brasil sempre fica numa posição um pouco de certa neutralidade, é o que eles argumentam, né, na diplomacia brasileira nessa relação. Mas, na verdade, o Brasil ele não quer se posicionar nem a favor de um lado, nem a favor de outro, porque ele tem relações diplomáticas importantes com a Rússia e 43. com a Ucrânia, mas, sobretudo, com a Rússia. Na entrada da Finlândia com a Suécia, o Brasil ele fica numa posição também um pouco mais discreta, considerando que com a Suécia a gente tem relações diplomáticas importantes, a gente comprou inclusive alguns aviões para a nossa aeronáutica, né, para a atuação da defesa da Suécia, e a gente tem relações industriais importantes com a Finlândia. Inclusive, eu não sei se você sabia, Moninha, que tem uma cidadezinha que fica no interior do Rio de Janeiro, chamada Penedo, que é uma colonização finlandesa aqui no Brasil. Olha, não sabia, conheço Penedo e não sabia que era colonização É uma finlandesa, que colonização, bacana. mas não é essa colonização que vai em busca de uma vida melhor, né? Como outras formas de colonos europeus que vieram para o Brasil, não, sabe? Foi uma colonização de um homem que quis vir para o Brasil em busca de uma questão existencial, assim, uma coisa, como vamos dizer assim, espiritual, e Aham. ele veio aqui para o Brasil e depois ele acabou trazendo outros finlandeses para morar aqui e acabou fundando essa cidadezinha lá, chamada Penedo, que é uma Aham. colonização finlandesa. É Muito uma curiosidade apenas, né, A Moni? curiosidade também, nosso programa também é curiosidade. Ludinha, a gente sabe que o conflito na Ucrânia começa com o desejo da Ucrânia a entrar na OTAN. O desejo desses dois países, da Finlândia e da Suécia, também entrar para a OTAN, isso pode piorar o conflito na Ucrânia? Eu acho que pode piorar o conflito de forma global e, sobretudo, com a Europa. O que está acontecendo? A Finlândia e a Suécia, essa semana, já apresentaram o pedido formal de entrada. Tudo no direito internacional passa por formalidades e solenidades. Por quê? Para não haver dúvida da posição política daqueles países em relação a determinados assuntos internacionais. Então, a Finlândia e a Suécia apresentaram formalmente os seus pedidos. Como a gente disse no último programa, para a entrada desses dois países, todos os membros da OTAN têm que aceitar, independentemente de ter sido, por exemplo, a OTAN uma idealização dos Estados Unidos para a defesa da Europa, mas é uma decisão unânime. Por quê? Porque são exércitos que ficam espalhados no território daqueles países, então você tem que disponibilizar, né, o seu território para a entrada de forças armadas, muitas vezes estrangeiras. E para a entrada da Suécia e da Finlândia, então todos têm que aceitar. E a Turquia está falando não. E por que a Turquia fala não? A Turquia não quer a entrada, sobretudo da Suécia, principalmente da Suécia, porque é uma confusão, né? Aquela Europa, sabe? Aham. Mas assim, nem me diga a confusão que é. Existe um movimento separatista, tanto ali no Oriente Médio, principalmente no Oriente Médio, que vai envolver a Turquia, a Síria e o Iraque, principalmente. É um país que não existe, mas é uma nação que quer ser um país independente, chamado Kurdistão. Aham. O Kurdistão, então, tem uma parte, a nação curda ocupa território dentro da Turquia, da Síria e do Iraque. E a Suécia, de alguma forma, em 2019, vem apoiando
um partido dentro da Turquia, que é um movimento separatista de identidade nacional, para a formação deste país chamado Kurdistão. E isso bateu de frente com o atual governo da Turquia, que considera esse grupo um grupo terrorista. Terrorismo, sabe, Moni, é um problema danado, porque às vezes é um movimento separatista político legítimo que o governo de um determinado país vai taxar aquilo ali de terrorismo, entendeu? Entendi. Então a gente tem esse problema grave aí entre a Suécia e a Turquia. E a Finlândia fica no meio do caminho, porque é país nórdico também, está caminhando junto com a Suécia nessa tomada de decisão de entrada na OTAN, e aí eles estão aguardando essa negociação com a Turquia, que quer algumas pessoas que estão exiladas lá dentro da Suécia, quer que elas sejam entregues para o governo da Turquia. E eu acho que a Suécia não vai querer entregá-los, porque a Suécia não reconhece o caráter terrorista destas pessoas, entendeu? Entendi. Fui clara? Lurdinha, Confusão isso aqui, né? aham. E quais são esses impactos que a gente pode sentir devido a esse fato? Pois é, aí você me perguntou. Isso pode agravar? Eu acho que pode. Pode, primeiro porque, como eu disse, a Finlândia ela tem uma fronteira com a Rússia de mais de 1.300 quilômetros, é uma fronteira imensa. São países já consolidados como independentes, que não têm nenhuma mais relação com a Rússia, a não ser relações econômicas importantes, mas que não querem voltar a ser território russo. Bom, isso tudo acaba promovendo uma entrada, ainda que, né, de forma indireta, como vem acontecendo, da própria OTAN, que carrega 30 países que são membros dela. Do ponto de vista global, o que acontece? Impacto sempre nos preços e nessa economia interdependente que a gente vive nela. Então, todos os problemas que, de alguma forma, nós estamos sentindo hoje vão passar também pelo conflito que vai envolver a Europa, né, das maiores economias do mundo, em conjunto, quando a gente fala Europa como um todo, está envolvendo a Rússia, dos maiores exportadores de petróleo do mundo e de outras fontes de energia, como eu já falei, do gás natural. Isso vai impactando em forma em escala, todos os países. Por quê? Porque você tem uma economia globalizada e interdependente. Então, o fato desses dois países, que são países importantes, sobretudo para o continente europeu, na OTAN, acaba reacendendo todo um processo de agravamento da crise com a Rússia, que não se conforma com o fato de que a Ucrânia é um país independente e assim deveria continuar sendo, né, na opinião de muitos, e que acaba sendo afetado por conta dessa organização geopolítica agora, por conta desse fortalecimento de uma aliança militar e que impacta, portanto, o mundo inteiro. Maravilhoso, maravilhoso. Lurdinha, hoje também nosso tempo já está esgotado aqui, que o povo já está me falando. São tantas emoções. Aqui, agradeço muito sua participação. Lembrando, gente, o Instagram da Lurdinha, @Maria de Lourdes Albertini. A Lurdinha que faz essa parceria conosco toda quarta-feira. Então, se você tiver dúvida e quiser sugestão ou quiser dar sugestão de assuntos, manda pra gente aqui, que todo assunto do direito internacional é com ela. Lurdinha, muito obrigada. Deus te abençoe, viu? Amém, Maninha. Muito obrigada a vocês todos aí da TV Horizonte, a você também, principalmente, Maninha. Obrigada. Obrigada. E um beijo.